ter o teu amor. De uma melancolia, na hora exata em que a noite vem, voltando adeus a esse longo dia. Tudo que eu queria era você, meu bem. Vem pra cá, se balançar na rede, me afogar nesse teu vai e vem, te beijar como quem mata a sede. No teu corpo eu quero ir mais além. Breve eterno abraço apertado, o lampião que nunca se apagou. E o bom da vida é chegar cansado, deitar do teu lado e ter o teu amor. Em 5 segundos, será formada a Rede Nordeste. Informação, entretenimento e o melhor da nossa comunicação. 5, 4, 3, 2, 1. Rádio Pop, TV Nordestina, Portal Página 1 PB, Blog do Abílio e redes sociais. Todas a serviço do bom jornalismo. Dialogando com você. Dialogando, a informação que provoca reflexão, a conversa que traz diferentes visões. Está no ar, Dialogando, o espaço para ouvir, pensar e compreender o que acontece no Brasil e no mundo. Muito boa tarde a você, meu amigo, boa tarde a você que está acompanhando. Estamos formando, a partir de agora, o Rede Nordeste de Comunicação. Rede Nordeste que une Rádio Pop Cariri FM 101.1, Portal Página 1 PB, TV Nordestina, canal 179 pela rede Brisanet de TVs e também o blog do Abílio José. No ar o programa Dialogando com a apresentação de Edson Pereira. Comigo nos estúdios da TV Nordestina temos Kelton Almeida, cinegrafista lá no Swift de produção, Léo Montanha, Flávio Gomes e na produção Eduardo e Luciano. Já nos estúdios da Cariri, da Pop Cariri FM, Naumir Andrade, no escritório do portal Página 1 PB, Giovana Maia e Ribamar Soares, e o próprio Abílio José conduzindo o blog do Abílio, formando a Rede Nordeste para dialogar com você, trazer informação, trazer notícias, entrevistas e opinião. A informação que te liga ao que importa. A partir de agora, tem opinião, e opinião no Dialogando é no ponto de vista. Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, meus amigos, muito boa tarde novamente. E o ponto de vista de hoje, eu quero inclusive dizer que daqui a pouco nós vamos falar muito de política, porque vamos entrevistar o professor Pedro César Coelho, professor da Universidade Estadual, estatístico, analista político, um dos poucos cientistas políticos desse estado que tem coragem de dizer algumas verdades. E eu peço até a permissão dele para falar no ponto de vista de um pouco de política, porque é o seguinte, eu sou de um tempo,
e quando você diz eu sou de um tempo, você envelhece 30 anos. Natural. Se você tiver 20 anos, quando você diz eu sou de um tempo, você parece ter 50. Então eu sou de um tempo que a classe política se encontrava em João Pessoa no veraneio. Mas se encontravam para já discutir o que iria acontecer a partir de fevereiro, março, depois do carnaval, preparando para as saídas de governos, as licenças, preparando para as reuniões de partidos, o que ia acontecer. Eu sou desse tempo. Eu não sou do tempo em que você ia para o litoral para veranear de verdade. O político trabalhava mais nessa época do que na própria preparação das legendas. Mas por quê? Porque nós tínhamos um time de políticos de primeira linha. Nós tínhamos verdadeiras lideranças que hoje não estão mais entre os comandantes. Uns morreram, outros se aposentaram, outros perderam o rumo, mas aqueles políticos de primeiro time, de verdade, que se reuniam, que escutavam as lideranças do interior do estado, que aproveitavam o verão, as férias, para o quê? Para irem à capital, e aí entre uma dose de uísque e outra, entre um chopp e outro, entre um banho de mar e outro, se discutia com quem verdadeiramente ficaria ou quais os projetos você verdadeiramente teria para aquele ano de eleições. Isso acabou. Por quê? Porque nós não temos mais o primeiro time da política paraibana. Edson, que é isso? Nós não temos mais o primeiro time da política da Paraíba. E cito algumas figuras. Poeta Ronaldo Cunha Lima morreu, José Maranhão morreu, Cássio Cunha Lima morreu para a política, porque ele mesmo fez questão de se suicidar na política. Ricardo Coutinho, outro suicida da política. Pode até voltar a ser deputado federal, mas numa condição de coadjuvante, não é mais estrela de primeiro mundo. O Vitalzinho, o Vital do Rego Filho, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, que também era uma estrela de primeiro time, também se afastou. O que sobrou para a política da Paraíba foram aqueles jogadores do segundo quadro. Porque quem está acostumado, não sei se Pedro jogou futebol amador nos times de Campina, o Kelton, o próprio Beto, que aqui a gente falava de futebol antes de começar o programa. Os times de pelada têm o segundo quadro para os veteranos, para aqueles que estão acima do peso, para aqueles que não têm um futebol muito bom. Então ele joga o segundo quadro. E os titulares são reservados geralmente para os melhores jogadores, para aqueles que têm peso de decisão, aqueles que comandam de verdade. Esse time de titulares nós não temos mais. Edson, o que você está falando? Nós temos políticos como deputados. Você tem o Aguinaldo Ribeiro, Romero, o Wellington. São deputados, eles estão, mesmo que sejam fortes, mas eles estão em outra balança, porque eles mesmos... O Wellington Roberto foi senador da República. Aguinaldo Ribeiro elegeu a irmã senadora. Eles têm força, mas os cargos que ocupam os colocam na segunda prateleira pelos cargos. Romero, os deputados federais são pessoas fortes e influentes. O Hugo Mota, como é que você pode dizer que o Hugo Mota não é primeiro time? Mas o cargo dele o coloca no segundo time. Porque, mesmo decidindo sobre o primeiro time, não tem coragem de enfrentar o pleito. Como o próprio Efraim, que hoje é senador e que está tentando chegar ao primeiro time. Aliás, desde 2022, que Efraim faz questão de querer sair da prateleira de segundo quadro para se tornar um jogador de primeiro quadro. Ainda não chegou, por quê? Porque mesmo disputando uma campanha majoritária, mas ele não foi o comandante geral das ações, mesmo tendo sido o maior vitorioso das eleições de 2022. Aí o governador João Azevedo, não tem como você discutir que um governador que tinha 60%, 70% de aprovação e que vai para uma eleição de reeleição e quase perde a eleição para um deputado que não queria nem disputar, porque Pedro entrou na política forçado. Pedro Cunha Lima não gosta de política.
É um cara que a gente vê que não tem o menor tesão por política. Tanto que já disse que não vai disputar. Era um quadro para chegar agora, um homem que superou 1 milhão de votos nas eleições passadas, era para dizer, não, eu tenho um recal, eu tenho condições, eu quero colocar meu nome de novo. Mas não, é tão sem tesão pela política que disse, então eu não vou disputar, prefiro fazer um mestrado. Então já mostra claramente que não é do primeiro time da política. E aí o que acontece? Você chega hoje, as informações que nós recebemos são os prefeitos do interior que tem que dar satisfação aos seus secretários, aos seus vereadores, aos seus eleitores mais chegados e que diz, não, eu estive presente numa reunião, o fulano de tal disse isso, o projeto é esse. Não, você tira uma foto com um, com o outro, não tem força. E aí o que acontece? As figuras que eram para ser primeiro time, como o prefeito de Campina, Bruno Cunha Lima, e que motivado pela a gestão problemática de 2025, porque se Bruno chega em 25 e faz 25 como ele fez 24, uma parte importante de 24, que o levou inclusive à reeleição, Bruno com certeza seria certamente uma das figuras lembradas para ser candidato a governador. E se ele chega com recal que ele termina 24 quando ele é reeleito, ele certamente iria disputar com muita força essa pretensa candidatura a governo do estado, mas ele mesmo, a própria gestão o colocou na segunda prateleira. Cícero Lucena chegou à sua reeleição com uns 30 e poucos %, lidera as pesquisas com 30 e poucos %, mas é aquele jogador de segundo time. Por quê? Porque realmente não tem o cacife para ser titular. Pode ser governador da Paraíba, pode, Efraim pode, Lucas Ribeiro pode, mas não são jogadores do primeiro quadro, jogadores que você, com certeza, ao chamar para seu time, já dizia, não, você vai para a posição porque você é titular absoluto. O próprio governador João Azevedo tem dúvidas e está acabando essas dúvidas para ser candidato ao Senado, porque também não é um jogador de primeiro time. É um jogador técnico, um cara que foi reeleito, mas num segundo turno, por isso não teve aquele cacife suficiente de, inclusive, conduzir a sua sucessão. Ele está sendo levado a compor uma decisão que não foi dele, é uma decisão do grupo. E aí, o que acontece? Até dezembro, com a candidatura de Cícero e o rompimento, com a candidatura de Adriano e a desistência, João mostrou que não é o comandante geral da sua turma, do seu grupo. Logo, também não é um jogador de primeiro time. A política da Paraíba, falta jogador para dizer, eu sou titular absoluto desse primeiro quadro. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, meus amigos, pode voltar para mim, cadê? O que foi? Aconteceu? Flávio me deu isso. Voltando com o Dialogando, na tarde desta quinta-feira, hoje que é 8 de janeiro de 2026. E nós estamos bem pertinho aí já de começar os afastamentos, né? Não tem que voltar, deputado que está afastado volta para a Assembleia, volta para a Câmara Federal, o governador tem que sair, quem for candidato e for prefeito também tem que pegar o beco. Então está se desenhando todos os quadros. Pedro César Coelho, professor da Universidade Estadual, estatístico, consultor, cientista político, prazer recebê-lo aqui. E eu já começo desejando boa tarde a você, mas você, nos últimos dias, com o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, você criou um debate grande ao dizer que Flávio tem realmente chances de chegar à presidência da República. Muito boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos da técnica. Um abraço, Montanha. Realmente foi um alvoroço. Edson, às vezes eu esqueço que a nossa voz tem um pouco de força. E vou já relembrar aqui uma coisa bem interessante. Alguns espaços de
de mídia me foram tolhidos por algumas peculiaridades, mas você sempre me deu espaço, né? Eu agradeço a você isso e gosto muito de sua visão política das coisas, né? Se diz assim que as pessoas que aprendem só com seus próprios erros, elas são medíocres. Demais. Né? As pessoas que aprendem com o erro dos outros, e aí a gente não pode deixar de escutar você, dentre outras pessoas, para aprender. São pessoas sábias, né? Os que não aprendem nada são os idiotas. Com certeza, e tem um bocado. Né? Tem muito. E aqui, em 2021, em agosto, eu disse aqui, o próximo governador da Paraíba é Romero. Foi. Lembra? Lembro que você disse assim, pessoal, ninguém vai explorar isso na mídia não, né? Eu conversava com você e você disse que, você mesmo disse, eu vou fazer a matéria, fez pro seu portal e foi uma enxurrada de acessos, né? Depois eu soube, inclusive, que Romero recebeu já ligações de prefeitos dizendo assim, ó, o professor disse que você é o próximo governador, eu tô com você. Romero perdeu de ser governador e talvez tenha perdido a chance de ser do primeiro time. Exatamente. Ele tinha todas as condições, né? Então, baseado nesse retrospecto que nós temos de conseguir fazer a leitura tanto de forma qualitativa como de forma quantitativa, então eu consigo ver os números, o que é que eles me dizem, como eu consigo hoje em dia, e aí pelo hábito, né? Eu leio muita coisa, eu estou em muitos grupos, estou no seu grupo, que eu uso muito assim, vou vendo o perfil das pessoas, as opiniões, e isso vai compondo uma análise qualitativa. E assim como a maioria das pessoas, cara, né? Até então todas as pessoas apostavam ou Michele, que é um grande quadro, Michele, né? Ou Tarcísio. Eu já tinha feito uns modelos, eu não fiz o vídeo, porque eu não tive tempo, mas fiz todo o modelo lá, e tanto Tarcísio como a própria Michele, ambos têm mais força do que o próprio Bolsonaro, né? Mas em virtude dessa correria minha, eu não consegui fazer o vídeo e chega Flávio Bolsonaro. Então eu peguei o modelo, adequei, vi algumas pesquisas, tem pesquisa que eu descarto totalmente, né? Nacionalmente nem se fala. Na Paraíba também. Tem pesquisa que eu nem perco meu tempo. Professor, o senhor viu? Cícero aumentou. Eu digo, qual é? Nem discuto, nem sigo na ligação, né? Mas só para que me permita interromper. Eu estive com um deputado e o deputado disse, eu na pesquisa fulano de tal, do portal tal, eu não vou aparecer nunca. Eu disse, mas por quê? Você é um cara bem votado, um cara de 40, 50 anos, eu não estou disposto a tirar dinheiro do meu bolso para aparecer na pesquisa. Eu digo, entendi. Quer dizer, é esse tipo de coisa que você já descarta, você já exatamente, sabe o que acontece. Eu já sei. Nem olho. Por exemplo, ano passado tinha 3 institutos que foram fabricados para fabricar pesquisa. Aliás, um foi fabricado de última hora, né? Exatamente isso. E aí, com a questão das análises que faço e das análises qualitativas, então eu fui ver vídeos das entrevistas de Flávio, né? As pessoas sempre vão olhar uma informação, Edson, diferente da gente. Eu percebo que você é assim também, você é bem frio. Tipo assim, surge um nome Flávio, você diz, nem não, nem sim. Eu vou observar, né? Mas as pessoas tendem a ver pelo lado da paixão, né? Teve pessoas que depois que eu fiz o programa, eu torço por você, mas eu não quero que esse camarada vença, né? Enfim, mas quando a gente vai ver as entrevistas de Flávio, e aí você vai sendo tomado de uma surpresa.
eu vi um Flávio mais preparado do que o próprio Bolsonaro e mais preparado do que os irmãos. Carlos eu nem vou, mas muito mais preparado do que Eduardo, que era o super badalado. E quando você vê a desenvoltura de Flávio nas entrevistas, e ele foi muito imprensado, né? Você vê que ele tem a desenvoltura suficiente e necessária. Então é uma análise quali, né? Na análise quanti, eu coloco lá os modelos, e aí a gente tem nas pesquisas já de cara, ele já saindo acima de 30 pontos, né? E na última pesquisa que saiu, que eu gosto de observar, Instituto Paraná, tem que saber também observar, né? Você vê que deu Lula 44 e Flávio 41. Quando eu boto no meu modelo, dentro de grupos, de clusters específicos, com alguma modelagem de tendência específica, trago as análises qualitativas também. No vídeo que eu digo que Lula não vai ganhar, eu até expus um pouco de como são as análises qualitativas. O modelo me respondeu lá: olha, Flávio no segundo turno ganha de Lula, né? Com ali algo em torno de 53. Pelo menos 53. A depender de como as coisas estão caminhando a preço de hoje, pode ser até muito mais folgado. Então, ao mesmo tempo, essa é claro que é como você coloca, tem a parte qualitativa, que aí a qualidade do candidato é mensurada. Sim. E aí você tem que olhar também a qualidade do quadro político que exatamente. se cria, e a quantitativa, que é os locais onde Exatamente. as tendências, tendências. tudo bem. Isso para quem estudou estatística, o cara entende. Mas e os movimentos que começam a se reagir? Exemplo, o Centrão, que estava tendenciando a ir para mais à direita, com Tarcísio e própria Michele, ele dá uma recuada com a saída com o nome de Flávio e começa agora a pender PP e União Brasil para Lula novamente. Isso também tá mensurado dentro da pesquisa? Está mensurado. Não adianta mais esse movimento deles. Entendeu? Porque Lula já não tem a força necessária, independente do empurrão, para chegar. Esse é o problema. Porque o voto, por mais que o deputado tenha prefeito, prefeitura, senador manda obra, manda caterpillar, por mais, a pessoa só vota na pessoa. Veja que, por mais que o cara diga, vamos votar em fulano, aí tem aquelas quebras que inclusive quebra um monte de deputado. Você já tem inúmeras histórias, né? Mas rapaz, você me prometeu 1000 votos, só me entregou 300. Isso. Né? Então, por mais que eles tentem isso, e eu vou ser didático aqui, Bolsonaro teve 58 milhões de votos em 2018. Em 2022, 58 milhões de votos. Então Flávio já parte com 58 milhões de votos no segundo turno. Sim, que aí não, no primeiro turno ele não vai ter. Não, isso é já calculando para o segundo turno. Que é aquele Entendeu? antipetista. Exatamente. É o ali o modelo já neutraliza um monte de variável. Tô entendendo. Aí quando a gente joga as outras variáveis, falando assim vai ficar até fácil das pessoas verem. Lula vai ter mais força nesse pleito desse ano do que 2022? Não, porque ele tem a rejeição natural de um governo que não agradou. Não agradou. E ainda vem as coisas piores que talvez... Porque ele foi colocado para derrotar Bolsonaro, ele vem como o escolhido. Sim. E aí ele passa a ser analisado como o governante. O governo. Então, exatamente. Ele agora tem quem queira derrotá-lo.
né? Exatamente. Aí vamos lá. Ele teve 61 milhões de votos. Você acha que ele vai ter 61? Não. Então você já está me dizendo que Flávio vai ganhar de Lula. Tô entendendo. E muitos que estão acompanhando aí, que fizeram seguir esse raciocínio, já está começando a concordar comigo. Que a grande diferença é porque existe as questões de rejeição. E parece que eles se igualam na rejeição, né? Tanto Flávio quanto Lula, eles partem do mesmo pressuposto da questão bolsonarista e petista, não. Não. Isso é leitura errada de rejeição, que tem muita leitura errada, e também institutos comprometidos nacionalmente para dizer que tem. Flávio tem menos rejeição do que Bolsonaro. Se ele tem menos rejeição, ele pode caminhar um pouco mais. Pedro, do mesmo jeito que você está falando aqui, Flávio Bolsonaro tem a equipe dele, Tarcísio tem a equipe dele, Lula tem a equipe dele, e eles têm acesso a todas essas informações que você tem. Os grupos, menos torcedor, mais torcedor, mas precisa sempre ter um equilibrado no meio. Existem algumas variantes. Primeiro, o The Economist colocou que crê que Lula não deveria sair candidato a partir de análises como essas. Sim. Porque ele corre o risco de acabar sua carreira política com uma derrota, e é diferente de você acabar sua carreira política com vitória. Tarcísio, para decidir se sai candidato ao governo, à reeleição de São Paulo, que é tida como uma barbada, Tarcísio candidato à reeleição é uma barbada. E a escolha se ele pode sair candidato a presidente. Com isso também tem Ratinho Júnior, que é candidato à presidência, pré-candidato, mas que pode ser candidato ao Senado, para o Paraná, e aí também é uma barbada. Zema, também governador de Minas Gerais, que vai sair ou candidato ao Senado, ou candidato a presidente ou vice numa dessas chapas. E principalmente já começou uma desistência. Ronaldo Caiado, governador do Goiás, altamente bem avaliado. Sim, muito bom. Eu estive em Goiás em novembro. Eu soube, eu estive aqui com a Trindade, fui em Goiânia, fui em Aparecida de Goiás. Altamente bem avaliado. Não é, não é uma questão assim de números, não, é a questão de povo. O cara mudou através da segurança pública. Eu tenho um amigo que é do governo de Caiado. Pronto. E aí o que acontece? Ele já desistiu, não é candidato ao Senado. Essas análises, elas precisam ser feitas até março ou abril. Sim. Flávio já disse que é candidato. Lula vem numa coisa. Lula pode acontecer uma desistência de Lula. O problema é que não tem sucessor, não tem candidato, não preparou. Né? Esse é um problema. E aí a gente tá à mercê de o que? Até abril a gente tem essas decisões, né? Tarcísio, até na entrevista que rodou por aí, me perguntaram, né? Tarcísio tal, eu digo, eu não vou botar no modelo, por quê? Porque se Flávio vem, não tem chance para Tarcísio. Isso. E não é que ele seja ruim, não, e Flávio seja melhor, não é isso. É porque o voto de Bolsonaro, a maior parte vai para o filho. Então não seria inteligente Tarcísio vir. Ele já não queria vir. Então a sucessão em São Paulo é tipo assim, navegar em mar azul. Só os marqueteiros não inventar muita coisa. Até porque feijão Tarcísio, com arroz bem feito. Tarcísio tem medo de sair candidato a presidente, abrir mão das conquistas que o PSDB fazia. O PSDB não se preocupava em perder para o PT, porque ele tinha o governo de São Paulo. E esse mesmo grupo está com Tarcísio, né? E aí o que acontece? Tarcísio tem medo de abrir mão do governo de São Paulo, que é uma máquina geradora para todo o Brasil, e perder para Lula e queimar o seu nome, inclusive para 30, que é um cara novo, é uma geração nova aí, né? Mas assim, Tarcísio viesse, se não existisse Flávio, Tarcísio vindo, aquele vídeo que eu fiz, Tarcísio, Michele, todo mundo ganharia de Lula. Se Bolsonaro morrer, porque estão tentando,
A negligência já é uma tentativa de assassinato. Sim, não tem A partir do momento que um ministro da Justiça, um advogado, derruba uma sindicância de um médico sobre vida, eu não tenho que discutir mais. Isso não existe. Exato. O ministro Alexandre de Moraes proibiu a sindicância para saber se Bolsonaro corria risco. Bolsonaro caiu de uma cama às 3 horas da manhã e foi ser atendido e socorrido às 5 horas da tarde. É um absurdo isso. Absurdo isso. É uma questão desumana. Mas a gente está vendo aí que existe uma tentativa. Para o PT, é péssimo se Bolsonaro morrer. Sim. Sim, o emocional das pessoas vão vir à tona, né? E aí vai existir, tanto do lado da direita, o povo ir mesmo com faca nos dentes para a campanha, como aquelas pessoas que já estão enxergando, viu? Independente da morte, já tem muita gente enxergando. Tá, vamos dizer, caindo na real. Que não era somente a antiga briga PSDB-PT que nunca existiu. Nunca existiu. Entendeu? O pessoal tá começando a se dar conta. Pô, realmente é um negócio diferente. E eu me lembro bem, porque em 2017 você disse Bolsonaro ganha. Esse é um doido. De onde é que Pedro tá tirando? Bolsonaro tinha 1,5% de pesquisa. Não tinha. Bolsonaro é o próximo presidente de 2017. E eu estava numa casa lotérica quando Bolsonaro sofreu a facada. E logo depois eu tinha que fazer o atualizando na própria Cariri. Era, atualizando. E eu disse, Pedro disse em 2017 que Bolsonaro era o presidente, próximo presidente, e se ele sobreviver, eu disse isso no dia da facada, se ele sobreviver, Bolsonaro é o presidente da República. Essa tentativa, e hoje, eu quero até daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Hoje, esse espetáculo da dosimetria, para quem não entende, é aquela questão de penas que mudam para quem participou daquelas atividades no dia 8 de janeiro de 2023, que é hoje o aniversário, né? O que acontece? Lula aproveitou o dia hoje para vetar a dosimetria, uma decisão tomada pelo Congresso Nacional, mostrando mais uma vez que ele desmoraliza o Congresso. E as figuras, senador da República veneziano Vital do Rego, um recado para o senhor, e eu já lhe disse os compromissos que eu tenho. Se o senhor continuar com essa dosimetria aí, contra a dosimetria, o senhor pode dar adeus a voto de bolsonarista. E aí o senhor vai ter que ter mais voto do que João Azevedo dentro da esquerda. E mais voto do que Nabor Vanderlei dentro da esquerda. E da direita, porque Nabor tem voto na direita e na esquerda. E o senhor, tomando essas decisões que o senhor tem, dificilmente terá como aqui em Campina, eu vou pegar a bolha Campina Grande, como o grupo que está na gestão, que é de conservadores, apoiar o senhor. Cuidado. Muito perigoso isso. Não engula a corda de Lula, não, que eu já vi figuras mais importantes nessa aí. Eu vou dar aqui duas figuras. Efraim Moraes era senador e primeiro secretário do Senado. Cássio Cunha Lima era vice-presidente do Senado. Todos os dois perderam as eleições por posições radicais. Quando vai procurar fora de casa, não encontra. Nós vamos ao intervalo, é rapidinho. Depois do intervalo, política estadual. Intervalo rápido e a conversa continua aqui no Dialogando. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé, empate, inciso, nordestino, sim senhor.
eu tenho algo pra dizer. Um repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber. A melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria. Tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita. Tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Você talvez nunca tenha entrado no Mosteiro Santa Clara, mas pode ter certeza, alguém lá já rezou por você. Há 75 anos o lugar foi construído no coração de Campina Grande e agora aquelas paredes que abrigam tanta fé precisam da sua ajuda. Doe qualquer quantia pela chave Pix 83 993 38 55 23 ou pelo QR Code que aparece na tela e ajude a reformar o Mosteiro das Clarissas. Sua ajuda é muito importante neste momento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Todas as quartas e sextas, a partir das 19 horas, na TV Nordestina. Estamos de volta com o Dialogando, jornalismo com voz e conteúdo. 3, 2, 1, aí me lasque. Qualquer dia aqui que eu for pegar aqui falando besteira, vai ser meus dois companheiros lá do Swift, viu? Flávio Capitão e Léo Coronel, viu? Tô de olho em vocês dois. Digo nada, é Flávio Bolsonaro. Nós estamos com Dialogando desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. 3 anos, né, do golpe. Quatro piniqueiros dentro de um táxi que planejaram o golpe que mudou esse país. Isso é uma vergonha, viu? Sem brincadeira. Pense de um país. Faltou o táxi para matar algumas figuras importantes desta república. Nós estamos com Pedro César Coelho, consultor da Seis Sigma. Cientista político, professor da Universidade Estadual da Paraíba. Inclusive depois você vem aqui para um capítulo especial. Você é candidato a reitor da Universidade Estadual da Paraíba, e para não misturar as coisas, um programa especial para a gente falar das mazelas da Universidade Estadual, porque pouca gente tem coragem de expor aquilo que está acontecendo dentro da universidade. Uma greve justa pelos pedidos, pelos direitos, mas injusta pelo momento. Passaram 15 anos com 2 governos de esquerda. Chumbo, tapa na bunda dos professores do EPB o tempo todo, da reitoria. Rangel Júnior passou 8 anos levando lapada de Ricardo Coutinho. Quando era para decidir em quem ele votar, eu voto em Ricardo Coutinho. Então merecia. Então, justo nas reivindicações e injusto no momento. Fazer uma greve como foi feita agora foi uma injustiça com a sociedade. Como eu repito, justo demais. O professor tem que ganhar bem, tem que ganhar os seus direitos, mas tem que também dar a resposta. A Universidade Estadual falta dar a resposta à sociedade. Faz dias que ela está perdendo o seu papel de relevância, mas isso é um capítulo especial. Professor Pedro César, eleição a eleição nacional vai influenciar a estadual, ou a estadual é quem vai influenciar a nacional para a Paraíba? Nacional vai influenciar a estadual. Vai. Esse ano vai ser muito correlacionado. Então, tipo assim, um candidato como Pedro, naquele discursozinho de 2022, não colaria agora, não chegaria no segundo turno. Enfim. Que foi um grande erro de Nilvan naquele tempo, porque ele ficou um discurso muito aflorado e aí não tinha o respaldo suficiente, então empatou dele chegar no segundo turno. Faltava a ele um trejeito
junto a outra fase que não a direita. Não, na verdade eu posso até lhe explicar, Edson. Tem um dia que a gente vai vir com mais detalhes que você disse, né? Mas eu tava nas estratégias do Nilvan. Só que eu tinha um cobertor muito curto, estratégico, né? Então é aquilo, se você puxava, cobria a cabeça, descobria os pés, entendeu? Mas fora isso, Nilvan, de certo modo, foi traído pelo Edson Roberto, onde o dinheiro só veio chegar na reta final, já todo carimbado. Então, por exemplo, a campanha de Pedro chegou com adesivo Pedro Bolsonaro em muitas cidades que a campanha da gente não chegou. Então muita gente votou em Pedro achando que Pedro era Bolsonaro. E nunca foi. Passou nem perto. Né? Inclusive é bem antagônico a Bolsonaro. Talvez até por isso... Mais do que João. Em alguns momentos, Pedro era mais esquerda do que João. Exatamente. Mas enfim, aí foi isso que ocorreu, porque o Nilvan estaria no segundo turno. Eu conseguiria levar, mas não conseguiria vencer. Entendeu? Um ponto diferente na minha concepção de 2022 para 2026 é que o candidato que representa essa ala, Nilvan, ele não tinha acesso ao Centrão e não tinha acesso à classe política. Efraim não. Ele tem acesso ao Centrão e tem acesso à classe política. E está sendo abraçado pela direita da Paraíba. Sim. É um diferencial. É um diferencial. Porque Efraim sabe jogar o jogo de estrutura, e ele tem. Pode não ter a estrutura que, por exemplo, o Lucas vai ter, né? Mas ele tem uma certa estrutura. E se ele souber estrategicamente caminhar com voto conceitual, ele pode ter a força que iguale a força de Cícero e a força de Lucas. Pedro, é uma situação. Cícero se elegeu 2 vezes em João Pessoa, nessas 2 últimas eleições, na base dos 30%. Chega no segundo turno, não se mede isso. Que aí você escolhe entre um e outro, não tem. Mas sempre chegando ao segundo turno, na base dos 30, 31, 29. Na última eleição, existia uma disputa entre 3, 4 para chegarem ao segundo turno, junto com Cícero. Chegou Queiroga, que era o que menos se pensava que chegaria. Se falava em Valber, se falava em Rui. Né? Tudo eram nomes muito fortes que poderiam... Valber não, Rui. Rui. Eu agora bateu um Cartacho. Cartacho concorreu. Eram os que disputavam a chegada com Cícero. Existe já algum garantido no segundo turno para o governo do estado? Assim, essa vaga é dele, ele vai disputar com outro. Fazer uma parte aqui. Claro. Para trazer essa informação, eu já dei entrevista lá na capital, inclusive vou na próxima semana, que o PL perdeu de ter a capital. Isso. Cícero perderia para Nilvan. Isso. Né? Agora, o pessoal deu a rasteira novamente lá, levou uma rasteira, Nilvan, né? E perderam de ter a capital. Enfim, a nível de governo, eu soltei um vídeo há uns 2 meses mais ou menos, e eu dizia, olha, dos 4, na verdade eu analisei os 5, fiz lá um quociente. Aí tinha, primeiro, Adriano Galdino tinha mais força do que Lucas, quando eu fiz o modelo lá, certo? Aí vinha Cícero, Efraim e Pedro. Então cada um eu fiz uma análise. Pedro com recall, um indicador muito bom. Mas no indicador de chegada, a força era Cícero, Efraim, Pedro, Adriano e Lucas. Lucas era o que tinha a menor força. Já acertamos, porque Adriano e Pedro já voou, né? Então a gente tem aí os 2 com maior força, Efraim e Cícero de chegada, mas Lucas tem muita estrutura. O recall da estrutura de Lucas é bem grande. É bem grande, você até conhece. Então o que é que eu vejo? Os 3 têm chance. Só que para Lucas avançar,
Cícero tem que perder. Aí é um jogo estratégico. Acha que todo mundo. Não, Cícero está no segundo turno. Mas o problema é que a representatividade de Lucas com a caneta, a partir de abril, ele, governador, ele lidando diretamente com as lideranças políticas da Paraíba, ele passando a ser o líder do grupo, que hoje ainda está com o João, certo? Que está com o João. Mas o exemplo bem claro foi o que aconteceu segunda-feira. O governador leu 200 e poucas páginas da revista sobre o seu governo. Aí, vamos junto, tal, lança, todo mundo aplaude e já vai sair. Não, agora vamos escutar Lucas Ribeiro. Quando, a partir de abril, é primeiro Lucas. Aí o Recol vem com ele, né? E ele não tira de Efraim, ele tira de Cícero. Ou daquele grupo que está sem decidir para onde vai. Exatamente. Então, Lucas cresce para Cícero cair, mas não para Efraim cair. Exatamente. E as pessoas não estão conseguindo ler. Olha, eu não tenho pesquisa, claro, mas eu observo. Então, algumas pesquisas convergiram ali para Cícero 33, né? Aí agora, recentemente, saiu uma com Cícero 38. Eu digo, rapaz, é muito estranho. E 38 nessa época, não tá. Eu acho que Cícero, inclusive... Já era um candidato à reeleição. Eu acho que Cícero, inclusive, caiu. Eu acho que Cícero está em torno dos 30 pontos. Lucas naturalmente cresceu, Efraim cresceu algo, né? Mas as pessoas não estão sabendo ler estrategicamente. As 3 campanhas, para mim, têm falhas estratégicas, falhas conceituais, que eles estão muito no oba-oba. Também considero isso. A própria turma do João Azevedo ainda não abraçou a candidatura de Lucas. Não é que não vão apoiar, eu estou dizendo, não abraçou. Sim. Porque a eminência de manter-se no poder, ela é mais forte do que entrar ao poder. Eu tenho que me manter, então eu tenho que... Quem é que vai ser o nosso candidato? É Lucas, então vamos se agarrar. Eu ainda não senti isso no grupo, não é que não vai ter, mas ele vai ter com a caneta. E na caneta aí o papel pesa. Cícero está muito no oba-oba de ele tá liderando pesquisa, e Efraim ainda não se adequou ao grupo que ele representa. Até porque ainda não tem o partido se vai apoiá-lo. Sim. Ainda falta isso. Mas eu acho assim, Edson, cada um tá pecando, né? Naturalmente, um dos 3, beleza, vai ser. Naturalmente, algum ou outro pode cair mais nas graças ou não, mas eles estão errando estrategicamente. As 3 campanhas estão errando estrategicamente. Parece que eles estão muito acostumados, Edson, já um voto carimbado, sabe? Aqueles votos de estrutura. E não tem isso esse ano. Aí, para eles vencerem um ao outro, eles têm justamente que ganhar o voto fora da estrutura. Como ganha? Eles não estão sabendo. O voto fora da bolha. Exatamente. Porque, exemplo, o que eu vi hoje no veto da dosimetria de Lula, uma bolha de aplauso. O próprio veneziano abraçando, o Lula aproveitou para dizer, é meu senador na Paraíba. Ele vai ter que dizer isso com o João, e se o Hugo precisar, ele vai dizer com o Nabor. Porque se ele quiser o Hugo como aliado, ele vai ter que apoiar o Nabor. Eu quero ver como é que ele vai apoiar 3. Aí, aquela bolha, e esqueceu que aquela bolha no Congresso foi quem votou a dosimetria. E a dosimetria tem tudo para ser derrubado o veto. Ou seja, vão passar vergonha de novo. Então, na política a gente vive de bolhas. Cícero tá com uma bolha, Lucas tem outra bolha, e Efraim está numa bolha. O que conseguir romper a bolha e entrar dentro do universo que não estão nenhum das 3 bolhas é quem vence essa eleição. Porque o negócio está diferente. Exatamente. Por isso que eu digo que a estratégia é o que vai fazer a diferença. O problema é que as campanhas não têm o hábito de trabalhar com as estratégias. Trabalha com marqueteiro. Daqui a pouco vão dizer, vai o marqueteiro de fulano está contratado, o marqueteiro de fulano.
né? Só que aí, só para as questões das campanhas. E a questão de poder de governo do estado já se provou que isso não se resolve. Tá aí Ronaldo Cunha Lima em 1990, quando, por força de um trabalho diferente, chegou a derrotar Wilson Braga, numa campanha toda midiática, que a TV Paraíba de canto a canto era Wilson Braga para lá, Wilson Braga para cá, e aí se derrubou. A grande questão das eleições de 26 é que ela não vai ser usada através de estrutura, não vai ser o marketing de convencimento que vai, porque já todo mundo se conhece. Todos fizeram parte, inclusive, do mesmo grupo. Tanto Exato. Cícero, Efraim, Lucas, João, tudo é do mesmo grupo. Ô Pedro, diante disso, diante dessa situação, qual a influência do grupo Cunha Lima? Fala-se Pedro, Cássio, que até está provável, está marcada aí, entre aspas, para o dia 15, uma declaração de apoio a Cícero. Isso balança o mercado ou tá fora do jogo? Não balança o mercado. Um Romero vice de Cícero mexe? Aí mexe. Mas só o apoio de Romero não mexe. Só o apoio, não. Tem que ser um deles, o Pedro ou Romero, como vice, tanto de Cícero ou de Efraim. Eu não vejo Pedro com essa força não que vai, você ele tem, já entendeu? Tem tesão assim, por política, não. Até pra ser vice, tá entendendo? Romero tem um peso, tem um histórico, Campina, veja só, é um peso. Pedro, entendeu? Já começa ruim, porque, vamos dizer, o voto de direita ele não já não vai. Não vai. E Romero tem. E Romero ainda tem. No entanto, eu acho que Romero deu uma exagerada nesse mandato até pela dele. Liderança, os trabalhos de líder que ele assumiu, ele teve que dar uma guinada à esquerda para se manter na liderança, né? O Podemos fez com que ele... É aquilo, né? O que é que os políticos fazem? Eles tomam decisões muito impulsivas. Não sei o que vai dar certo. Pesquisa isso, pesquisa aquilo. Mas o dado melhor de uma pesquisa, ele está embaixo da superfície. Quando você vê, então, talvez Romero tenha perdido mais agindo assim, né? Acredito que Veneziano, a preço de hoje, ele perde voto. Ele não ganha voto abraçando Lula. E olha que na campanha de 2008 dele, eu usei um modelo de regressão logística para convencer o marqueteiro Zé Nivaldo a colocar Lula no guia. Hoje eu acho que se eu rodar o modelo, eu convenceria Zé Nivaldo a não colocar, né? Eu digo isso pelo seguinte: eu estava numa reunião hoje, quando surgiu uma matéria na foto ao lado de Lula com Veneziano. E o cara disse: pronto, eu não voto mais em Veneziano. Jogou o celular. E o cara não é radical. Ele não é radical, mas é um empresário que tá puto da vida, tá estourado. Ele não vota em Bolsonaro, o cara não foi bolsonarista. Aí chegou e disse: o que foi? Ele disse: porcaria, rapaz. Tem necessidade desse cara tá se abraçando com... Aí eu digo: meu irmão, aí eu fui analisar, que a gente não toma decisão e nem analisa política sem ver as questões. Então tem muito dessa rejeição. Você crê que o peso de Romero é maior se ele for o vice do que ele só dar o apoio junto com Cássio, Pedro e companhia? Eu acho que ele sendo vice, ele leva algo mais. No bolo do apoio, não vai fazer diferença, não. Eu vou lhe botar numa saia justa. Quem pesa mais? O apoio de Bruno a Efraim ou o apoio de Romero a Cícero? Eu acho Romero a Cícero. Não que o apoio de Bruno a Efraim seja ruim. Não, eu acho que é uma composição bem válida. Vou fazer outra pergunta para o desenho estratégico. Pergunta bem rápida mesmo. Existe um espaço vago para o Senado que possa dar chance a alguém entrar ainda?
Existe. Agora, dos candidatos que se apresentaram, o que eu via, vamos dizer, com condição, seria um senador para Sérgio Queiroz. Seria um senador. Não sei o que levou ele, justamente ele pavimentou todo esse processo para ele ser senador agora e desistiu. Não sei que variáveis, e até sei. Em off eu converso com você. Mas dos nomes que se apresentam, quem poderia surpreender, mas eu não vejo caminhando correto, seria o Queiroga. Acho que tá esperando muito assim. Eu sou o queridinho do Bolsonaro, o voto vai chegar. E isso não chega. Isso não funciona, né? Mas se ele acertar uma linha aí conceitual, estratégica, talvez ele possa conseguir surpreender. Na boa, pode ser a Daniela de 2026? Pode. Na boa. E João pode ser o Cássio? Jogo pode. Inclusive hoje eu falava com uma pessoa que me disse: olha, Pedro, a impressão minha, eu tô achando que João tá perdendo um pouquinho de força. Aí eu disse, desde o ano passado que eu digo que para João não vai ser tão fácil como todo mundo desenha. Já é João, né? Então a gente vê aí pessoas que sabem correr dentro do voto de estrutura. Nabô e Hugo não estão para brincadeira. Não. Eu já sei. Nos próximos dias vocês vão ver aqui as lideranças de Campina Grande declarando apoio a Nabô Vanderlei. Eu já soube de umas coisas de bastidores. Eles sabem e estão dispostos a fazer o jogo. E tem força. E tem a força necessária. E como tem. Porque o problema não é você saber fazer, é você ter força e usá-la. Agora a gente teria uma surpresa, mas acredito que talvez não venha. Mas a informação que eu tive é que o próximo que ia declarar voto, eu não guardo segredo não, o próximo que ia declarar apoio a Nabô chama-se Bruno Cunha Lima. A informação que eu tenho, porque as lideranças que declararam apoio a Nabô não foram sozinhos não. Entendi. Perguntaram antes. Entendi. Pode? E Hugo Mota disse: diga aí, prefeito, o que tá precisando. Entendi. Na saúde. Entendi. Tinha um candidato que estava aí para decidir, que eu tinha dito numa entrevista que não podia dizer, mas agora todo mundo já sabe, né? Que era o padre. O padre vindo, Nabô sentiu o golpe. Entendeu? Aí já seguraram. Não vem mais. Aí eu não vem mais não. Não sei como é que tá essas conversas de bastidores. Agora, a depender da estratégia do padre, e me cantaram a bola de como seria, ele vinha forte. Ele vinha muito forte. Mas estão tentando matá-lo no nascedouro. É justamente isso que a sua pergunta original. Existe um espaço? Existe. Agora, precisaria... Tem que saber usá-lo. Precisaria ter aquela pessoa ideal que tivesse as características necessárias para negociar lá no varejo. No varejo, que ele não tem. Onde a coisa que ele não tem ainda. Pedro, agradecer sua participação. Nós estamos encerrando a Rede Nordeste e já lhe convidando para próximos bate-papo aqui. Venho, eu gosto de bater papo com você, que eu aprendo também. Você é uma pessoa que tem uma boa visão de como as coisas funcionam e é sempre bom estar aqui com vocês, dialogando. Gosto muito de falar de política, de previsão, de perspectivas, que é nosso habitat natural, né? Vamos embora. Pedro César Coelho, professor, cientista político e junto com a gente aqui, comentarista. A gente vai trazer ele muitas vezes. Um abraço a você, fique com Deus, dialogando amanhã com o prefeito de Alagoa Nova, Francinildo Pimentel. Um case de sucesso, viu? Até amanhã. Encerramos mais um episódio do Dialogando. Até a próxima, com mais histórias e entrevistas que fazem a diferença.
tarde uma melancolia, na hora exata em que a noite vem, vou dando adeus a esse longo dia. Tudo que eu queria era você, meu bem. Vem pra cá se balançar na rede, me afogar nesse teu